Assunto novo. Lei que protege os entregadores de aplicativos. Acabou de sair e eu trouxe todos os detalhes aqui para vocês no vídeo de 1 minuto. Meus amigos, tem uma leizinha que foi sancionada agora pelo presidente Jair Bolsonaro, medidas de proteção de entregadores de aplicativos durante a pandemia. Tá legal? Todos os pontos que eu falar aqui para vocês, eu já deixei redigido, mastigadinho, inclusive com o texto da lei, está lá no meu site. Então, é a lei, vou ficar falando número, mas é a lei 14.297 de janeiro de 2022. Tá legal? Bom, do que trata a lei? Primeiro ponto, a introdução aqui. Do que trata essa leizinha? A leizinha trata de medidas de proteção asseguradas aos entregadores de iFood, Uber Eats, né? E tantas outras empresas, né? Rappi, tantas outras empresas que entregam, aí, por exemplo, alimentos. Outro ponto, essa lei é temporária, ela é de prazo determinado. A lei que assegura alguns direitos ao entregador de aplicativos tem duração importante enquanto estivermos no período de emergência de saúde pública da pandemia. Tá legal? Então, isso é importante. O segundo ponto aqui é que a lei traz conceitos, né? Conceito de empresa de aplicativo, né? A empresa que possui como principal atividade a intermediação, né? Por meio de plataforma eletrônica entre o fornecedor dos produtos, a empresa de alimentos, o restaurante, e o seu consumidor, que é você que aciona lá o aplicativo, essa empresa de aplicativo. E o entregador é o trabalhador que presta serviço na retirada e na entrega desses produtos. Tá bom? São essas motos, bicicletas que nós encontramos, e sobretudo na pandemia, durante o dia a dia, à noite, né? Tudo bem? Então nós vamos falar dessas medidas de proteção dos entregadores. Henrique, eu estou com uma dúvida aqui na introdução. Fala, como que fica o vínculo empregatício? Existe ou não existe entre entregadores e as empresas de aplicativo? Muito boa a sua pergunta. O artigo 10 da lei, né, quis fugir desse assunto. O artigo 10 fala que os direitos dados aqui nessa leizinha, nessa nova lei, que você vai ver que é equipamento de proteção, seguro contra acidentes, né, utilização de máscara, de álcool gel. Você vai ver que eles têm agora um afastamento. Todos esses pequenos direitos aqui não quer dizer que eles passam a ser empregados. E a lei também não trata da exclusão do vínculo empregatício. Ou seja, a nova lei não entrou na discussão do momento se há ou não vínculo empregatício. Isso é importante. Tá bom? Henrique, sobre vínculo, não é o assunto aqui. Mas se você quiser, pessoal, estudar sobre isso e se inteirar, atualizar sobre vínculo empregatício de entregadores de alimentos, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho ingressou com dezenas de ações contra as maiores empresas, Uber, iFood e assim por diante, pedindo o vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Isso está em discussão na Justiça do Trabalho, tá bom? Henrique, sobre isso, eu gravei uma aula com um dos procuradores, né, ele até liderou esse movimento dentro do Ministério Público, o professor Rodrigo Castilho, né, que é procurador em São Paulo. Essa aula está no canal do YouTube, está no meu site, está no Instagram também, seja do professor Rodrigo Castilho ou no meu. Então assista, deixe lá para você ouvir e ver o posicionamento do Ministério Público com relação a vínculo empregatício, tá bom? Isso vai ser para um outro momento. Repito, a nova lei não trata deste assunto. Ela fala que esses poucos direitos que foram dados aqui para assegurar aos entregadores, isso não quer dizer vínculo empregatício. Mas também não excluiu. Essa discussão ficou para a Justiça do Trabalho ou para uma nova legislação.
Combinado? Hoje eu vi alguns posts aí na internet, não tratou disso, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Para a gente encerrar o nosso videozinho e você ficar atualizado, quais são os direitos da nova lei? Contratação de seguro contra acidentes. Então, aqui há uma obrigação que as empresas de aplicativos passem a ter seguros contra acidentes, né, em benefício desse trabalhador que entrega os alimentos, por exemplo, né? Então, riscos contra acidentes pessoais, invalidez, morte, né? Henrique, e se ele presta serviços para o iFood e Uber Eats, né? Como que fica? Veja, se ele sofre acidente e ele estava na entrega do iFood, é essa empresa que vai ser responsabilizada eventualmente por uma indenização. Tá legal? Então, o seguro passa a ser obrigatório. Um ponto que vai dar muita discussão, pessoal, é presta bastante atenção, afastamento remunerado, fruto de contaminação do Covid. Ele afasta, comprovou que está com Covid e afasta de forma remunerada. Preste bastante atenção agora. Veja. Afastamento remunerado por contaminação de Covid. A grande novidade trazida pela lei é a assistência financeira, paga pela empresa de aplicativo pelo período de 15 dias. Né? Então, ele é um profissional liberal, não há vínculo empregatício, e ele afasta de forma remunerada. Uma pitada aqui de garantia trabalhista. Tá bom? Então, esse afastamento remunerado aqui. Qual o valor da assistência financeira? Tem que fazer a média de quanto ele ganhou nos últimos 3 meses. Então, é feita uma média e aí, repito, os 15 dias fica por conta da empresa. Tá? Então, há um afastamento remunerado aqui, se comprovado o Covid, por 15 dias. Pode ser prorrogado, né, mais 2 vezes, por 15 mais 15, tá bom? Qual o requisito para concessão de assistência financeira? Pessoal, tem que apresentar o teste positivo lá, e até a lei fala, né, o PCR, ou laudo que ateste a condição decorrente do Covid, tá bom? Então é isso, tá? Veja que interessante, se fosse para nós aprofundarmos um pouquinho aqui nesse vídeo rápido, esse trabalhador que entrega iFood, né, Uber Eats são exemplos que eu estou dando, mas tem diversas outras empresas, ele tem uma dupla proteção. Ele recolhe lá pelo MEI. Né? Então, ele tem uma proteção previdenciária. E agora passa a ter uma dupla proteção. Ele passa, né, a contribuir lá, ele contribui como MEI, então ele tem auxílio-doença pelo INSS e agora vai ter também, de forma acumulada, essa média das últimas média dos últimos 3 meses. Então, no período de Covid, é provável que ele ganhe mais do que ele ganhava quando estava trabalhando, porque ele vai ganhar do INSS e vai acumular com esse auxílio da empresa. Né? O empregado, por outro lado, ou o empregador paga os primeiros 15 dias, ou o INSS paga o restante. É um ou outro. Já o trabalhador aqui, de aplicativo, ele vai receber dos dois, olha na minha mão, de forma acumulativa. Uma outra observação aqui dentro deste afastamento é se comprovado, como é que está aqui? Pelo PCR lá, que é aqueles que eles colocam lá no nosso cérebro, não é? Aquele cotonete que faz assim, já fez? Então, se comprovado aqui com o laudo médico. Então, se tiver uma suspeita e não houver comprovação, não me parece que ele vai ter esse pagamento, tá bom? Mas são coisas que nós vamos assistir no dia a dia.
Dever de informação no ambiente de trabalho, eu coloquei aqui para vocês que as empresas passam a ficar obrigadas a fornecer, né, as informações sobre risco do coronavírus e as medidas preventivas. Disponibilização de máscaras e álcool gel, esse ponto também muito interessante, né? As empresas têm agora essa obrigatoriedade de fornecer máscara, álcool gel. Forma de pagamento, a empresa fala que a melhor forma de pagamento é por meio de internet, né? Então, outro ponto interessante aqui é utilização de sanitários, né? Garantir a empresa fornecedora do produto ou a de aplicativos. Então, ele está lá para entregar, para pegar uma entrega no restaurante X. Essa empresa, né, que é a fornecedora do produto ou a empresa de aplicativos, tem que garantir a utilização de banheiro e de água potável, tá? Algo que não tinha. Perto da minha casa tem um restaurante que faz entregas, os motoqueiros ficam todos lá na calçada, né? Então agora esse restaurante tem que garantir a utilização de banheiro e de água. Não que ele não garanta, eu não sei. Estou falando que agora é lei. Tá legal? Então, fica aí essa observação. Interessante também mencionar aqui que a empresa que descumprir essa nova lei, ela fica inicialmente, ela pode ser autuada, né? Mas primeiro tem uma aplicação de uma advertência, está sujeita à advertência, né? E depois, na reincidência, uma multa administrativa de R$5.000 para cada uma dessas infrações. Tá legal? Então, essa é a nova lei. Eu deixei nesse materialzinho que está lá no site, pessoal, está até aqui, ó, a lei na íntegra, tá? É importante você dar uma olhadinha que é uma lei histórica, né? Ainda mais no momento de pandemia. Durante aqui no estado de São Paulo nós vivemos o lockdown, né? Nós só assistíamos aí nas ruas os entregadores, né? Então eles estavam na linha de frente e ela veio em uma boa hora. Tudo na vida tem vários pontos de vista. Então tem vários posicionamentos aí, eu já vi nas redes, falando que agora vai encarecer os produtos, que muitas empresas vão deixar o Brasil e tal. Olha, essas medidas minimamente protetivas aqui são muito importantes para o ser humano, para os trabalhadores que entregam comida na chuva, com Covid, para... Então, é o mínimo isso aqui. Então, eu vejo com entusiasmo, é óbvio que tem essas ações aí discutindo até vínculo empregatício, mas esse começo aqui eu acho fantástico, tá bom? Tudo na vida tem outros pontos de vista. Qual é o seu? Grave um vídeo, faça um post, né? Toda vez que tem um assunto novo, dê a sua opinião. Isso é muito rico para todos nós. Se você for falar alguma coisa sobre essa nova lei que eu falei e você não concorda, me marque, tá? Para que eu possa aprender com vocês. O último assunto aqui é que teve um veto. Foi vetado, pessoal. E só para falar, eu acabei de gravar aqui o curso completo de Direito do Trabalho na Escola Trabalhista, né? 9 aulas inéditas, um curso 2022. Para vocês, só acessar a Escola Trabalhista, está lá. Né? Então, quem quer se atualizar, começando do zero, todas as, né, direito individual, direito coletivo, prescrição, de uma forma bem leve, né? Inclusive os vídeos de atualização estarão todos lá, né? Se for surgindo novas leis, fica o convite. O veto, Henrique, foi sobre o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que tinha a previsão aqui desses entregadores terem acesso ao PAT, mas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá bom? Então, saindo qualquer lei nova, estou aqui com vocês.